Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao Visão de Mercado, o seu resumo semanal das principais notícias que agitaram aí o mercado ao longo da semana. Eu sou o Cleiton Arantes, hoje é sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. Eu tô aqui com o Pedro Gaudi, o mercado aberto ainda, super agitado aí por conta das notícias da reforma tributária hoje, né, Pedro? Com certeza. O que você traz de notícias pra gente, Pedro? Então, pessoal, tudo bem? Vamos começar falando do exterior, né, como a gente sempre faz aqui no Visão do Mercado. Bom, foi uma semana teoricamente positiva para as bolsas de valores. A gente teve na terça-feira um pronunciamento do presidente do Fed, Jerome Powell, que novamente reiterou aquele modelo de tranquilizar os investidores em relação ao time de você aumentar juros, começar a cortar a recompra de títulos. Ele deixou bem claro que o mercado vai ser avisado quando isso começar, né? E também teve a quase aprovação do pacote trilionário lá nos Estados Unidos, que tudo bem, era 2,5 trilhão de dólares, ele caiu para metade. Está enfrentando alguma pressão ainda dos republicanos na Câmara, mas a princípio ele deve ser aprovado logo, o que é um fator importante para a geração de emprego, porque boa parte desse dinheiro vai ser justamente para a infraestrutura, né? Estradas, pontes e tudo mais. E isso vai gerar muito emprego, que é a pedrinha no sapato nos Estados Unidos. A gente tem dito aqui em todos os programas que eles estão fazendo de tudo para aumentar o emprego e aí sim começar a fazer as mudanças na política monetária, né? Apesar desse tom positivo, a semana também foi pautada por discursos de membros, né, regionais do Fed. E teve o membro do Fed de St. Louis, que é da ala dos divididos, ou seja, ele é contrário ao que o Jerome Powell falou, e ele entende que tem que começar a aumentar juros e cortar. Aí o mercado deu uma azedada, assim, pontualmente, mas assim, eu entendo que prevalece a opinião do presidente, né? Sim. É ele que manda, então o resto, por mais que retruque, manda quem pode e obedece quem quer, né? Então acho que é mais ou menos isso. Então, muitos membros do Fed falaram, mas essa questão do Jerome Powell trouxe muita tranquilidade aí para as bolsas de valores lá fora, né? Lá fora. Nossa bolsa, a história muda um pouco a partir de hoje, principalmente agora há pouco, né? Que a gente vai conversar. Saiu o CFNAI, que é um indicador de atividade lá nos Estados Unidos, de maio. Ele avançou 0,29. Tinha sido uma retração de 0,09 no mês anterior. Esse é um indicador que mostra que realmente a economia está melhorando. Os estoques de petróleo dos Estados Unidos caíram 7,6 milhões de barris na semana passada. Isso ajudou também na alta do preço do petróleo. Junto com isso, você tem na semana que vem uma reunião da OPEP+, onde se espera que eles anunciem um aumento de produção, mas não tão expressivo, né? Porque a economia no mundo está se recuperando, queira ou não queira, mesmo com a pandemia correndo ainda solta, a gente tem a recuperação, maior consumo de combustíveis no mundo, né? Saiu a terceira leitura do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, e não veio alteração nenhuma, veio com 6,4% no primeiro tri 21 anualizado, quer dizer, um baita PIB, né? Está dado aí que quem vai puxar o mundo é os Estados Unidos e a China. Nosso PIB no primeiro trimestre foi 1,2%, deve vir um PIB muito bom, aí, entre 3% e 5%, isso já ficou bem na cara, né? A pesquisa Focus fala num PIB de 5%, então caminha bem. Bom, saindo dos Estados Unidos, que teve destaque foi na zona do euro, saiu os PIB mais de junho, né? O composto ficou em 5,9,2, a expectativa era 5,8,8, mostrando também melhora por lá. O PMI de serviço subiu 58, dentro do esperado, e o PMI industrial do mesmo mês ficou estável em 63,1, também confirmando que a Europa, apesar de castigada aí pela Covid aí em algumas regiões, está melhorando. Esses aí foram os destaques no exterior. Agora vamos para o mercado local. Saiu a segunda prévia do GPM de junho, né? Desacelerou para 1,27. Tinha sido 3,83 em maio, então a gente começa a ver uma certa queda, né, na pressão inflacionária.
aqui e lá fora, né? E está dentro daquilo que o pessoal do FED está falando, que a explosão da inflação começa a retroceder, apesar que Vai se arrefecendo ao longo do vai ano. se arrefecendo. Mas assim, a China conseguiu mexer com o preço de algumas commodities, né? Soja, milho, alguns metais, cobre, pelo poder dela, né? Ela fez muito estoque, então ameaçou fazer venda de estoques, ela derrubou. Mas assim, a parte de aço e de minério de ferro é muito complicado, porque Sim. a gente já falou sobre isso aqui, tanto que o minério de ferro subiu hoje, né? Caiu ontem, sobe hoje, então fica assim meio devagar, né? Teve a divulgação da ata do cupom. É, é, a ata foi mais tranquila do que o próprio comunicado do presidente do Banco Central. Ele foi mais forte, não temos que. A Selic vai ter que ser agressiva por conta aí da inflação que está fugindo ao controle. Então na ata ele fala em 0,75, né? E quando ele conversou, a sinalização era de 0,75 a 1%. O mercado abraçou 1%. E agora com a ata o pessoal já começa a rever em 0,75 de novo. A gente teve também a aprovação da capitalização da Eletrobras. Passou, né? Lembra que a última data foi no dia 22. Então foi sancionado, né? E deve acontecer no primeiro trimestre do ano que vem. Vai ser feita uma venda, uma emissão de ações, né? O governo não vai exercer o direito e com isso ele vai ser diluído de 60% para 40%, 45%. E ao longo do tempo, ao longo do ano, ele vai fazer vendas na bolsa, né? De parcelas, né? Não dá para fazer tudo de uma vez, porque senão você mata o papel e você acaba perdendo dinheiro. Então assim, o modelo está aprovado, com um monte de jabuti, né? Que eles chamam, né? Paciência, mas o importante é que faça logo. A gente teve a saída do ministro Salles, né? Do meio ambiente. Ele já vinha sendo castigado e pressionado aí por uma série de fatores, né? Foi envolvido até numa questão de madeira ilegal, tudo mais. Ele bateu de frente com muita gente grande, né? Umas ONGs da Amazônia, o pessoal de fora. Então ele saiu, se demitiu e entrou no lugar o Joaquim Álvaro Pereira Leite, que era o secretário era o secretário da Amazônia para serviços ambientais de massa. Então assim, o pessoal viu com bons olhos, né? Uma troca aparentemente boa. Lá fora o pessoal ficou mais tranquilo, porque o Brasil está sendo mal visto por essa questão aí de meio ambiente, né? Queimadas e tudo mais. Enfim, as queimadas aqui no Brasil são menores que muita parte do mundo, Exato. mas existe uma pressão em cima do Brasil que é uma coisa absurda, né? Mas tem uma agenda ambiental muito grande acontecendo ao redor do mundo. Se a gente for ver, por exemplo, os últimos discursos mesmo, o último pacote, inclusive, que foi aprovado lá nos Estados Unidos, a parte ambiental ela é muito grande dentro do pacote. Mesmo essa parte esse pacote, mesmo caindo pela metade, 1,2 trilhões de dólares, 47 bilhões vão ser voltados para essas ações. Então é importante a gente ter essa. A gente tem que começar a pensar nisso aí, porque não. Bom, o Banco Central revisou sua projeção de crescimento do PIB de 3,5% para 4,5%. A gente falou agora há pouco, está todo mundo olhando para frente. Isso saiu no relatório trimestral de inflação. Ele soltou várias novas premissas, inclusive essa de 0,75, né? O pessoal refletir, os economistas refazerem suas projeções, e isso começa a balizar até a própria pesquisa da Focus, que sai toda segunda-feira, né? PIB crescendo, aí o pessoal vai começar a rever a inflação, ainda é para cima, por enquanto, ajustes, né? Nada especial. A parte de reforma administrativa, sai o PEC, a parte de reforma tributária, está andando muito bem no Congresso. E falando de reforma tributária, né, que agora há pouco o governo entregou a proposta, a bolsa estava subindo estava caindo só 0,5, né, não estava uma queda muito feia, enquanto todo mundo lá fora estava subindo um pouquinho e tal.
De repente o Paulo Guedes começou a fazer o discurso dele sobre as mudanças na reforma tributária. E aí bateu de frente a nossa bolsa, ela mudou, começou a afundar muito mais forte e alguns papéis mais ainda, né? Então o que ele foi destaque? Ele vai aumentar a taxação do imposto de renda de dividendos de 15 para 20%, né? Vai acabar com os juros sobre capital próprio. Os fundos imobiliários, o dividendo para a pessoa física, ele recebe mensalmente, que eram isentos de imposto, agora vai ter cobrança. Os fundos imobiliários agora há pouco estavam afundando de forma generalizada. 3% de queda praticamente, o IFIX inclusive. Então está na faixa dos 2, mais ou menos. Isso só vai começar o ano que vem, mas assim o mercado está antecipando isso, né? Antecipa isso. Bom, mas assim o martelo não está batido, né? Quer dizer, foi entregue o documento para o Congresso e agora o pessoal vai começar a analisar aonde você faz mudanças, né? Por um lado, assim, atrapalha na questão de tributação, né? Não que atrapalha, mas muda bastante as regras na tributação, mas na parte de fundos em geral, renda fixa, facilita muito. Porque sai a tabela de longo prazo, entra só uma alíquota de 15%. E importante também é que ele mexe com o imposto de renda da pessoa física. Da pessoa física, e da pessoa jurídica, né? Que é para beneficiar a pessoa física e a pessoa jurídica também pagar menos imposto, porque a carga tributária no Brasil é muito grande. Essa reforma tributária não é só beneficiar todos, alguém tem que pagar a conta. Então, bom, uma coisa importante, LCI e LCA não muda nada a isenção, CRI e CRA também não muda nada a isenção. Então, por enquanto, continua por igual. Mas, assim, essa notícia, enfim, há muito tempo já se falava que os dividendos iam ter maior taxação. Há muito tempo, muito tempo. Então, agora veio uma nova proposta nessa reforma tributária. Vamos ver como é que vai ficar, né? Bom, mas enfim, a reforma administrativa caminha, e a tributária caminha, que é muito importante isso para o investidor olhar o Brasil de uma forma um pouco mais consistente, né? E você tem a privatização da Eletrobras também, que é outro fator positivo. A gente teve aí essa semana a questão da CPI essa CPI da Covid virou um circo, né? Um negócio. E agora apareceu um cidadão lá falando que foi subfaturado vacina da Índia, né? Se não me engano. Querendo envolver o presidente Bolsonaro, não sei o que. Agora o cara mostrou o documento, falou que é verdadeiro. O Onyx Front na televisão falou que o cara tá mentindo. Ah, meu Deus do céu. Esses ruídos de Brasília são terríveis, mas o mercado já está tão acostumado que nem está dando bola mais para isso, né? Muito mais viés político em si, que realmente é um impacto econômico. Exatamente. Bom, vamos lá, o Ibovespa, que estava caindo só 0,5, já agora há pouco piorou, menos 1%, subia 0,3 a semana, agora está caindo 0,3%, no mês está subindo 1,5%, no ano sobe 7,6%, o dólar, que estava caindo 2% agora há pouco, diminuiu a queda para 1,5%, o dólar está 4,95%. Lá fora as bolsas estão performando muito bem na semana, o Dow Jones está em alta mais ou menos de 3%, o S&P também próximo a 3% e o Nasdaq 2,5%. Então as bolsas lá fora estão muito bem por conta aí do discurso do Jerome Powell. A gente aqui estava mais ou menos bem, mas agora piorou e contaminou a semana aí com essa questão da reforma tributária. Acompanhando. E a agenda da próxima semana? Vamos lá, semana que vem a gente tem o final do mês de junho e o comecinho do mês de julho, né? Então, assim, na segunda-feira, aqui saiu o CAGED, né? CAGED é o emprego formal, né? Então, a carteira assinada, a gente vai ver de maio, tá? Então, a gente vai ver se melhorou as contratações. Por enquanto, tem sido muito baixos, né? Está melhorando, mas assim ainda tem sido muito aquém do potencial. Vai sair o relatório mensal de política monetária, operações de crédito, o relatório mensal de dívida pública do governo para ver como é que está a situação, né? Na segunda tem mais discursos de membros do FED e aquilo que eu falei, né? Dependendo do lado que o membro tivesse, ele fala que tem que subir o juro, ou estamos de acordo com que tem que manter o juro. Conforme ele fala isso, ele pode gerar estresse no mercado, mas é tudo pontual porque quem manda é o chefe, né? Na terça-feira sai o GPM de junho aqui, para variar deve vir bem salgado, né?
Não tem jeito. Na zona do euro, na terça, sai confiança de economia, sai inflação, CPI de junho. Na Alemanha, e na China, à noite, sai PMI, serviço industrial e composto. No começo de mês vai começar isso aí, são os PMIs, tá? Na quarta-feira, por aqui sai o PNAD contínua, que é a taxa, a taxa de emprego, né? De desemprego, desculpa, né? O CAGED de emprego e o PNAD contínua é a taxa de desemprego de abril. O CAGED de maio e o PNAD contínuo é de abril. Então você tem uma defasagem de um mês aí entre emprego e desemprego. Eu acho que o PNAD deve melhorar um pouco, né? Quer reduzir um pouco a taxa de desemprego. Vamos ver, né? Na zona do euro sai a inflação, CPI de julho. Na quarta-feira sai nos Estados Unidos aquela pesquisa da ADP, é uma projeção na verdade. A ADP é uma empresa que faz essa pesquisa para o governo, que é uma projeção de criação de vagas do setor privado. Toda semana que sai os dados oficiais do mercado de trabalho, na sexta, né? Sempre na sexta, a primeira sexta do mês, sempre na primeira quarta, que antecipa, né? Sai essa projeção da ADP e aí o mercado fica, né? Avaliando, veio bom, então o ADP, o payroll pode vir bom. Então, na China sai PMI industrial de Caixin em junho. Quinta-feira também sai PMI aqui no Brasil, né? Balança comercial de junho. Zona do euro também sai PMI industrial de junho, taxa de desemprego de maio. Nos Estados Unidos também PMI industrial de junho, é aquela história, né? Começo de mês sai PMI para tudo quanto é lado. Na sexta-feira é o dia D da semana, né? Porque saem os dados oficiais do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o payroll. E aí você mede se realmente a economia dos Estados Unidos está melhorando. Lembra que na última, né? Os dados vieram fracos, a bolsa subiu, né? Então, se vieram fracos, o Fed não vai mexer nos juros. Então, se vier forte, o pessoal fala, o negócio pode mudar. Então, são dados interessantes aí que a gente tem que acompanhar. E é o dia a dia, né? Do mercado financeiro é bem nessa linha. Bom, pessoal, a gente, cada sexta-feira que a gente vem aqui, a gente fala de um tema, né? O setor, ou falar da Covid, ou algum evento extraordinário, né? Essa semana a gente vai falar do setor de proteínas, né? E das empresas que são negociadas, que têm ações aqui na nossa Bolsa de Valores, tá? Eu vou mostrar alguns slides aí para vocês, para a gente só ter uma ideia como é que esse mercado. Os dados, a gente vai falar assim, o Brasil ele é muito forte na parte de proteína animal, né? Seja bovino, seja suíno, seja aves, né? Seja em processados. Então assim, a JBS, por exemplo, é a segunda maior empresa de proteína do mundo, né? Ela é a maior do setor em proteínas aqui no Brasil, com certeza. Mas eu queria passar uma mensagem aí desse mercado mundial de carne bovina. Apesar que, como eu falei, tem aves, tem suíno. A China é a maior consumidora do mundo de proteína animal, né? Porque eles tiveram um problema lá. O rebanho suíno foi dizimado por uma peste, né? Eles tiveram que importar muita carne do Brasil e de outros países. E o preço da carne disparou, né? É um dos fatores dessa inflação alta, também vem da carne. E essa demanda da China vai continuar, não tem jeito, tá? Mas esse primeiro slide que vocês estão vendo aí é o mercado mundial de carne bovina, né? Então, no caso é 1.000 toneladas, né? Então, quando você pega por região, né? 2020, a produção dos Estados Unidos da tonelada, carcaça, né? Tonelada de bovino, a produção foi de 12 milhões de toneladas. Aí você tem na União Europeia a produção de 7,8 milhões de toneladas em 2020. Na Rússia, 1,4 milhões de toneladas. Você vê que a Rússia, a produção dela é muito baixa, né? Ela depende dos outros. Na América do Sul, em 2020, a produção foi de 15,3 milhões de toneladas. Desses 15,3, 10 milhões é o Brasil.
Só que você pega a América do Sul, muitas empresas do Brasil têm unidades na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Então, se você for considerar Brasil, 10. Mas se você for considerar unidades pertencentes a empresas brasileiras, dá quase esses 15 que estão por aí, tá? A Índia, apesar da vaca ser sagrada, você tem produção lá de carne bovina, que é búfalo, né? Que é búfalo, né? É a produção de 3,7 milhões de toneladas. E na Oceania, você tem uma produção de 2,8 milhões de toneladas. Ou seja, a América do Sul, ela é muito forte, né? O Brasil, apesar de perder, tem 10 milhões, ele perde para os Estados Unidos, mas considerando as participações dos países vizinhos, ele supera, né? Supera um pouco, né? Quando a gente olha o tamanho do rebanho, eu estou falando de cabeça agora, tá? Cabeça. Você olha no Canadá, o rebanho de 2001 a 2020 encolheu 17,4%. Hoje eles têm 11 milhões de cabeças. Estados Unidos, de 2001 a 2020, caiu 3%. Hoje eles têm 94 milhões de cabeças. O México, no mesmo período, 2001 a 2020, caiu 33%. Eles têm 17 milhões de cabeças. Você pega a União Europeia, a 2001 a 2020 caiu 8,5%, eles têm 87 milhões de cabeças. A Rússia, de 2001 e 2020, caiu 34,5%, eles têm 18 milhões de cabeças. China, de 2001 e 2020, caiu 26%. Olha, eles comem tudo, né? É bem diversificado. O rebanho lá é 91 milhões de cabeças. A Austrália, 2000 e 2020, caiu 14,5%. Agora, quando a gente olha rebanho ainda, nós estamos falando de rebanho, nós estamos falando de cabeça, né? Olhando a América do Sul, nesse próximo slide, a Colômbia de 2001 a 2020 subiu 39,8%. A Argentina, de 2001 a 2020, subiu 6%. Paraguai, também de 2001 a 2020, subiu 42%. Uruguai, 2001 a 2020, cresceu 10%. E o Brasil, de 2001 a 2020, cresceu 62%. O Brasil tem 244 milhões de cabeças de gado. Ou seja, tem mais gado aqui do que gente no Brasil. O Brasil tem 212 milhões de pessoas. Então, assim, o Brasil é imbatível na parte de bovinos. Eu estou falando de bovino, não estou falando só de suíno, né? O Brasil é também um dos maiores exportadores de suíno do mundo, e aves ele também não fica muito atrás não, tá? No próximo quadro, eu ranqueei, são dois quadros, eu ranqueei pelo tamanho da empresa dentro do segmento, né? JBS, como eu falei, é a segunda maior empresa de proteína do mundo. Ela teve no primeiro trimestre uma receita líquida de 75 bilhões de reais. Foi um crescimento de 33% sobre o primeiro trimestre 20. Foi um resultado excelente, superou as expectativas. É claro que aí ajudou o câmbio, né? O câmbio ajudou bastante e a disponibilidade de carne nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil até houve falta, né, de disponibilidade de animal. E preços, né? Os preços que subiram também por conta aí da demanda forte da China. EBITDA ajustado, 6,7 bi de reais, cresceu 73%. Lucro líquido, 2 bilhões de reais, contra um prejuízo de quase 6 bilhões no primeiro trimestre 20. A JBS está muito bem, PL dela 2021, 8,3 vezes, EV/EBITDA 2021, 5,2, dívida líquida EBITDA dela primeiro trimestre 2 vezes, é muito baixo, tá? Principais produtos são aves, suínos, bovinos e processados. A JBS tem planta nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil e na Europa, né? Ela é muito grande, ela pode fazer... Do Brasil ela exporta, quer dizer, além dela ter as unidades lá fora, que atendem as regiões, e exporta também, né? Ainda ela exporta do Brasil. E ela tem uma penetração muito grande, né, com os produtos aqui no mercado interno. Ou seja, se você olhar meio consolidado, mercado interno 30%, mercado interno 70% da receita dela. A segunda maior empresa de proteínas aqui negociada em bolsa é a Marfrig.
A receita líquida dela no primeiro trimestre foi 17 bilhões de reais contra 75 da JBS. Você vê a diferença de tamanho, né? Esse 17 bilhões de reais de receita líquida foi 28% acima do primeiro trimestre 20. O EBITDA ajustado foi de 1,7 bi de reais, 40% acima do mesmo trimestre do ano anterior. E o lucro líquido foi 279 milhões, contra um prejuízo de 138 milhões de reais no primeiro trimestre 20. Os múltiplos da Marfrig, PL 21, 7 vezes, EV/EBITDA 5 vezes e dívida líquida EBITDA 1,7 vezes. Quer dizer, você aparentemente confrontando os múltiplos da Marfrig com a JBS, eles são mais atrativos, né? Mas o porte das empresas, hoje a JBS é uma consolidadora e a Marfrig também mas não com o poder financeiro que tem uma JBS. Tanto que a Marfrig comprou 30 e poucos por cento da BRF, que é a próxima empresa que a gente vai falar. Os principais produtos da Marfrig da parte de bovinos, né, processados, e agora ela entrou na parte de produtos vegetais, hambúrguer vegetal, essas coisas, a parte de vegano, né, que não come carne, essas coisas. Mercado interno é 27%, mercado externo 73%. No próximo slide a gente está falando daquela ordem que eu falei, vem a BRF, com 11 bilhões de receita líquida no primeiro trimestre 21, 18% de aumento sobre o primeiro trimestre 20, EBITDA ajustado 1,2 bi de reais, caiu 4,4% sobre o primeiro trimestre 20, e o lucro líquido foi de 22 milhões, contra um prejuízo de 38 milhões de reais no primeiro trimestre 20. O estado dela operacional não foi tão forte, a margem EBITDA dela caiu de 14% no primeiro trimestre 20 para 11,3%, o estado veio abaixo do esperado. Enfim, múltiplos dela, PL 21, 15,4, quer dizer, ele é muito mais alto que a JBS e Marfrig, EV/EBITDA 6 vezes, dívida líquida EBITDA 3 vezes, ela tem mais dívida do que as outras duas, como a gente falou. Os produtos dela, lá atrás da BRF, ela tinha produção própria de bovino, ela saiu desse negócio e hoje a Marfrig é a principal fornecedora de carne bovina para ela, porque ela tem o hambúrguer, ela tem a parte de comida semi-pronta, né? Então a carne bovina é a Marfrig que fornece para ela. Talvez seja daí que vem o namoro, né? Só que é o seguinte, se a Marfrig comprar 35% da BRF, aí abre a obrigação dela recomprar todas as ações do mercado. E aí, meu amigo, tem que ter dinheiro, Subiram rumores que a JBS estaria interessada em comprar também ações da BRF, mas aí vai dar um problema muito grande no CAD, porque a JBS tem todos os produtos da BRF. Ela tem aves, ela tem suínos, ela tem bovinos. Então assim, fica um negócio meio assim. Configura como um monopólio mesmo. Então vai ter que vender um monte de ativo. Aí o pessoal começou a. Não, você vende a marca Sadia, você vende os ativos da Sadia, vende os ativos da BRF, da Perdigão, não sei o quê. Você vai sair ruído para tudo quanto é lado, mas enfim. Mercado interno para BRF 60% e mercado externo 40%. E a última é a Minerva, que é uma excelente empresa também, mas assim, o porte dela é menor. Receita líquida 5,8 bi de reais, foi 2% acima do primeiro trimestre 20, 39%, EBITDA ajustado 485 milhões, 27% acima do primeiro trimestre 20, e o lucro líquido foi 260 milhões, foi menos 4,1% sobre o primeiro trimestre 20. A Minerva é uma empresa excelente, ela tem na sua participação, ela tem ativos nos países vizinhos, né? Ela exporta 64% e tem nos países vizinhos que exporta, assim. Então consolidado dá mais ou menos isso, 64% do mercado externo, 36% do mercado interno. Por múltiplos, o PL dela é 7,7 vezes para 2021, EV/EBITDA 21 5 vezes e dívida líquida EBITDA 2,2 vezes. É uma dívida líquida num patamar razoável. Os principais produtos dela, bovinos e processados. Essas são as 4 empresas do setor, ranqueando. Você tem aí a JBF, né? JBF, Marfrig,
BRF e Minerva. Bom, mas enfim, a nossa visão é que a China continue, apesar de ela estar repondo o plantel de suíno, a principal carne que eles consomem lá é suíno. Agora eles estão começando a comer bovino, porque precisa de proteína, aves também. Então, assim, eles estão tentando repor o plantel, mas vão continuar dependendo de proteína de outros países e o Brasil se beneficia disso. Né? A nossa balança comercial está vindo muito forte, muito ajudada por isso, pelo minério de ferro, né? E pelo preço do petróleo que está subindo bastante. Então é isso num setor que está na moda. Praticamente uma aula, Pedro. Imagina. Obrigado aí pela nossa aula de proteína animal. Bom, a agenda foi cheia essa semana, a gente falou bastante aí sobre o mercado. Semana que vem a gente está de volta. Bons investimentos e até logo. Até a próxima. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo e quer receber semanalmente as dicas dos nossos especialistas, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você possui alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que vão estar aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, deixar aqui seu feedback para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigada!